salmista, no Salmo 113, diz que o Senhor cura todas as nossas enfermidades. E ele realmente cura. É claro que nós sabemos muito bem que nem todas as enfermidades nossas o Senhor resolve curar. Nem todas as enfermidades que nós oramos pedindo ao Senhor para curar, também para a vida de outras pessoas, ele cura. Eu não tenho explicação para isso. É inexplicável, não é? Uma coisa é certa, nós precisamos crer que Jesus cura, sabemos que ele tem poder de curar, e a nossa atitude precisa ser como a atitude do leproso de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 45, que se aproximou de Jesus, prostrou de joelho e o adorando, e disse: se tu quiseres, tu podes me purificar. A nossa atitude tem que ser esta: Deus, se tu quiseres, tu podes me curar. E ele, conforme a sua própria vontade, efetua a cura em nós. Mas uma coisa é certa, ele pode curar todas as nossas enfermidades. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos adultos, estudando o quarto trimestre de 2024, com a revista escrita pelo pastor Elinaldo Renovato, e esse trimestre estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Ou seja, ele é fiel para cumprir. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 6, do dia 10 de novembro de 2024. O título da lição é A Promessa de Cura Divina. Jesus Cristo cura. Ele ainda cura. Ele continua curando. Ele tem poder para curar. Às vezes algumas pessoas falam: mas Jesus não cura mais o nosso meio. Cura, irmão. Cura. Jesus continua curando. Às vezes nós nos divulgamos, às vezes não temos assim aquela propagação do que Jesus fez, mas ele continua fazendo. Texto áureo está em Isaías, capítulo 53 e versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre si. Perceba que isto é voluntário. Ele quis levar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Verdade prática: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Ainda que ele não queira, mas ele pode. Nós não entendemos muitas vezes a forma como Deus trabalha, o propósito de Deus, a maneira como Deus faz. Às vezes nós não entendemos, mas uma coisa é certa, ele pode curar. Ele é o médico de todos os médicos. A palavra-chave, que são duas palavras, na verdade, né, da nossa lição é, cura divina. E a leitura bíblica em classe são 3 textos distintos. O primeiro texto é Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 5. O segundo, Mateus, capítulo 8, versículos 14 ao 17. E o terceiro, Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus capítulo 8, versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nesses 3 textos, nós temos uma convicção: Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura enfermidades incuráveis. Jesus faz coisas impossíveis. Jesus pode curar através das mãos dos médicos? Pode. Ele pode permitir uma intervenção médica, uma intervenção cirúrgica, seja como for, e através disso curar. Mas ele pode curar tão somente com o querer dele? Sim, basta a vontade de Deus. E ele efetua uma cura. Primeiro ponto da nossa lição: a promessa bíblica da cura divina. Primeiro parágrafo, a promessa messiânica. A promessa messiânica. No nosso primeiro parágrafo, no final aí desse primeiro parágrafo, nosso escritor, pastor Elinaldo Canovato, nos diz que a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, e de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Então, nós recebemos também cura das doenças por causa da obra do Calvário. Para eu não esquecer, eu escrevi: no Calvário, o pecado que trouxe as enfermidades foi expiado. Assim, o Calvário também possibilita a redenção da consequência do pecado. Então a gente vai perceber que todas as coisas que vieram como consequências do pecado, a morte, as doenças, as enfermidades, o poder do pecado sobre nós, todas estas coisas que vieram como consequência do pecado, na cruz, no Calvário, nós também encontramos a possibilidade da redenção de todas estas consequências, para a glória do nome de Jesus. Segundo parágrafo deste primeiro ponto. Não esqueça disso nesse primeiro ponto, você que é professor, é muito importante citar isso, que no Calvário, o pecado que trouxe as enfermidades, o pecado que trouxe as enfermidades foi expiado. Assim, o Calvário também possibilita a redenção da consequência do pecado, de toda a consequência do pecado. Segundo parágrafo, o cumprimento profético no ministério de Jesus. O cumprimento profético no ministério de Jesus. O que é esse cumprimento profético? Aquilo que os profetas tinham dito, aquilo que os profetas tinham falado. O evangelista Mateus referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso está em Mateus capítulo 8 e versículo 17. Isaías disse, se cumpriu em Cristo, e o evangelista Mateus faz questão de deixar claro que esta era uma promessa que estava se cumprindo sobre a vida do nosso Salvador. Então, em Jesus se cumpre aquilo que havia sido dito como profecia ao seu respeito. As profecias messiânicas se cumprem em Cristo.
terceiro parágrafo do primeiro ponto, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, nos diz o pastor Elinaldo, os apóstolos, os demais líderes da igreja primitiva, criam no poder curador do Senhor Jesus. Eles criam no poder curador do Senhor Jesus. Eles criam e experimentaram. Eles creram e experimentaram a cura. E nós precisamos continuar crendo nos dias em que nós estamos vivendo. Continuar acreditando que Jesus realmente cura. E é isto que o pastor Elinaldo nos diz. Cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. É claro que acaba que a gente fica sempre esperando as pessoas que estão enfermas pedirem a unção, não é? Porque o texto de Tiago, ele fala sobre: se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, tal, e a oração da fé curará o doente, e se ele tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Mas é importante nós termos esta visão, que a unção com óleo, a unção com azeite, é um exercício da fé. Não é o azeite que cura, é o poder da oração que nós fazemos, que move os céus e traz a cura de Deus para a vida daquela pessoa. Ah, pastor, é a oração que cura? Não, quem cura é Jesus. É Jesus quem cura. A oração suplica pela cura. E nós precisamos entender isso perfeitamente para não confundir as coisas. Uma coisa é importante citarmos aqui no final desse terceiro parágrafo. Jesus ainda cura. Jesus ainda cura. Segundo ponto da nossa lição. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos
Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Origem e consequências das doenças no mundo. Primeiro parágrafo, a origem das doenças no Éden. A origem, nos diz o nosso escritor, a origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, em Gênesis capítulo 3. Nós chamamos isso de pecado factual. Pecado factual e pecados veniais, em amartiologia. Toda a origem do pecado está no Éden. Toda a origem do pecado está no Éden. Por quê? O pecado trouxe corrupção espiritual, mas também física, em todos os aspectos. Se você ler com cuidado o livro de Gênesis, capítulo 3, você vai perceber que as punições divinas para o homem, para a mulher e para a serpente envolve toda a natureza. Há uma promessa de restauração para toda a natureza. Paulo fala sobre isso, que toda a natureza geme aguardando, geme como a mulher que está em dores de parto, aguardando a sua redenção. Então há uma promessa de redenção, mas a origem de todo o pecado está no Éden. Mas todas as consequências que o pecado trouxe serão também tiradas. O mundo será, a natureza, tudo será redimido pelo Senhor. Segundo parágrafo do segundo ponto, a consequência do advento da doença. Lá no finalzinho, o pastor Elinaldo vai dizer o seguinte, ó, o fato é que o pecado e o advento das doenças, o fato é que com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve um tempo de sua vida diminuído. Então, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos que os homens viviam muito tempo. E as pessoas perguntam, pastor, aquela contagem que é feita no Antigo Testamento é uma contagem de dias de 24 horas mesmo? É. A diferença era que era feito do pôr do sol ao outro pôr do sol. Era 24 horas, anyway, dá sempre 24 horas. Mas os homens viviam muito. Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos. Eram homens que viviam muito. O tempo de vida foi abreviado. A gente vai perceber que no dilúvio o tempo de vida foi abreviado. E aí os dias que nós vivemos são dias de homens maus, são dias de pessoas desobedientes, são dias complicadíssimos. E isso também traz uma diminuição. Isso trouxe uma diminuição no tempo de vida do ser humano na Terra. Mas nós entendemos que tudo isso é consequência do pecado. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a proliferação de doenças. A proliferação de doenças. Lá, mais para o final desse terceiro parágrafo do segundo ponto, o nosso escritor nos diz que, infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e, por isso, não procuram ajuda médica. E o que poderia ser tratado acaba se agravando. Irmãos, procurar um médico não é fracassar na fé. Não é. Fazer a prevenção, olhar para a nossa vida, ter cuidado do corpo que nós temos, isso é mordomia. Mordomia do corpo, é o serviço que nós prestamos no nosso corpo, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado também na nossa vida. Né? Então tem pessoas que falam, não, eu sou crente, eu sou salvo. Não vou procurar médico. Qualquer doença que aparecer, Jesus vai me curar. Calma, ore, peça ao Senhor para te curar. Ele tem poder de curar, mas faça você também aquilo que você precisa fazer. Porque se você fizer o que você precisa fazer, Jesus simplesmente vai chegar e fazer aquilo que ele tem que fazer. Pronto. Ele pode curar? Pode. Agora, ele já te curou? Glória a Deus. Então, se cuida, meu irmão. Se cuida. Então, é preciso, sem dúvida nenhuma, que nós entendamos que esta proliferação de doenças ao longo da história é um resultado do pecado que aconteceu. São
o mal que aconteceu de ordem física. Isso sempre vai acontecer. Porém, o Senhor Jesus pode nos restaurar para sempre. Terceiro ponto e último ponto da nossa lição. Jesus Cristo cura sim. Primeiro parágrafo. A cura divina faz parte do plano de Deus. Então, por que nós podemos nos apropriar da cura divina? Porque ela faz parte do plano de Deus. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. É vontade de Deus fazer isso. Afinal de contas, a proposta do Senhor para a nossa vida é que nós tenhamos uma vida abundante. Isso é ter vida abundante. O que é ter vida abundante? É viver de forma que não nos falta nada. Isso é ter vida abundante. Ter vida abundante é possível. É possível. Você não precisa pagar por isso. Você não precisa ter muito esforço por isso. Nós precisamos tão somente desfrutar da graça de Deus, nos envolver com o Senhor. E dentro dessa vida abundante que nós estamos tratando aqui, a salvação é algo glorioso. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Jesus cura. Jesus cura. O nosso comentarista diz que o poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Toda e qualquer enfermidade. Então, o poder de Jesus está presente para curar. Jesus continua curando. Jesus continua fazendo. Basta-nos orar com fé, suplicar ao Senhor e acreditar que Ele faz. Terceiro ponto, o que podemos fazer, ou terceiro parágrafo do terceiro ponto, o que podemos fazer para receber a cura divina? Da palavra de Deus, nos diz o pastor Elinaldo, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. Precisamos crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que ore por nós, ungindo-nos com o azeite. O que é isso aqui, gente? É a declaração de fé. Quando eu peço a unção, quando eu digo que eu creio, eu estou declarando a minha fé no Senhor Jesus. E eu preciso entender que Jesus realmente faz. Jesus realmente cura. Ele tem esse poder. Ele é glorioso para isso. Jesus continua curando, ele continua fazendo, ele continua agindo, ele tem poder para curar todas as enfermidades, meus irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso, nós precisamos estar firmados nesta promessa, nós precisamos verdadeiramente acreditar que o Senhor promove a cura. Nós aprendemos aqui, no primeiro ponto, a promessa bíblica da cura divina. É uma profecia messiânica de Isaías 53, é o cumprimento profético no ministério de Jesus. Nós, os ministros de Deus, somos chamados a orar e ungir os enfermos. Aprendemos no segundo ponto que a origem e consequência das doenças no mundo, a origem das doenças estão no Éden. Todo pecado tem origem no Éden. Em segundo lugar, a consequência do advento da doença, o pecado é o advento da doença, o ser humano teve o tempo de vida reduzido. Teve o tempo de vida reduzido. Aprendemos também sobre a proliferação das doenças. Muitas pessoas que são ludibriadas aí com falsas promessas de cura e acabam não procurando ajuda médica. É o que poderia ser tratado, acaba se agravando. Eu acho um absurdo pessoas falarem, não, eu vou acreditar no Senhor, Jesus vai me curar. Ok, ele vai te curar, mas ele falou como? Através de quê? Ele falou que vai fazer um milagre repentino, que você vai amanhecer curado. Ele falou que vai usar os médicos, vai usar um medicamento. Nós precisamos crer
que mesmo quando os médicos são usados, mesmo quando um medicamento é usado, nós precisamos crer que é Jesus quem está no controle. E o terceiro ponto da lição, Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. O Senhor quer curar, Ele é o Deus que nos sara, para nos mostrar que é possível ter vida abundante. Jesus cura, o poder de Jesus para curar por intermédio do Espírito Santo está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Nós temos experimentado isso, de ver pessoas sendo curadas, e o que podemos fazer para receber a cura divina? Nós precisamos crer na palavra de Deus, crer na palavra do Senhor Jesus, precisamos confiar no poder de Jesus e devemos também pedir aos líderes da igreja que orem por nós e nos unja com óleo, unja com azeite, para que a cura do Senhor venha sobre a nossa vida. Chegamos aqui, estamos chegando ao final da nossa aula e eu quero fazer 3 considerações importantes. Primeira, as curas são uma realidade bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós vemos curas no Antigo Testamento, milagres de curas, e vemos milagres de curas no Novo Testamento também. Ressurreição no Antigo e no Novo Testamento. Então, é uma realidade veterotestamentária. É uma realidade do Antigo Testamento que chegou até os nossos dias. Segunda consideração importante, as doenças, bem como todos os problemas do mundo, estão ligados à queda. Infelizmente, é a consequência do pecado. Estão ligados à queda. Ah, mas é porque o diabo, eu sei, o diabo se aproveita de tudo. Mas as doenças, as enfermidades, todos os problemas que o mundo vive estão ligados à queda. E terceira consideração importante, Jesus continua curando. Jesus continua curando. Creia nisto. Acredite nisto. Acredite no poder curador do Senhor. Ore com confiança. Não ore aquela oraçãozinha assim, mais ou menos. Ai, Senhor, se tu quiseres, conforme a tua vontade. Ore com confiança. Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor cura. Então eu tomo posse da tua palavra e ministro a cura sobre essa pessoa. Claro que você pode falar, a tua vontade é soberana, a tua vontade é maior, mas cura agora, liberta agora pelo poder que há no nome de Jesus. Decrete, declare a cura sobre as pessoas. Ore com coragem. E nós vamos perceber que realmente Jesus ainda tem poder de curar. Que Deus te abençoe e que você seja curado de toda e qualquer enfermidade. Não só você seja curado, mas que você seja uma fonte de cura para todas as pessoas que estão à sua volta. Deus abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus.